Agora sim! Fala, meu brother. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente! Então, tá tocando? No mama no cry. No mama no cry. Never cry, né? Tô fazendo aula, tava fazendo aula aqui 6 horas, é a aulinha de violão Ah, que eu tô tentando reaprender a tocar, porque eu tocava Legião Urbana, agora tô tentando aprender umas outras musiquinhas. olha Já só. peço, é a minha primeira live, eu nunca fiz, sempre tive medo. Organizei três internets, organizei uma bandeirinha brasileira aqui que eu não sabia se o iPad ia ficar em pé, deitado, de lado ou Olha de frente. só. Mas sempre tem a Legal. primeira vez para tudo, né? Como é que você está, querido? Obrigado pelo Né, meu convite. brother? Eu que agradeço aí a tua presença e o negócio é esse mesmo, é fazer, né, irmão? O que eu tô achando legal, cara, muito legal dessas lives, né? A ideia foi porque a gente viveu uma época que eu acho que foi muito legal, a época que a gente viveu, apesar de que eu costumo dizer que a melhor época da nossa vida é agora. A gente só descobre isso depois de 5 anos. Mas foi uma coisa que a gente viveu lá atrás, e aqui eu comecei a olhar, né, como as coisas estão, enfim, e eu vi que as pessoas não tinham uma noção, né, dessa história, do que aconteceu, do que estava rolando. E aí eu vim com uma outra frase que é: ninguém tem saudade daquilo que não viveu. Verdade. Entende? Então, as Concordo por nossas inteiro. experiências, né, que a gente tenta passar para as pessoas, elas não vão entender. Não viveram aquilo. Então, vamos criar novas e passar por aí. Eu, dentro da minha metodologia, né, eu brinco quando eu dou aula que 95% das coisas que eu falo, eu digo por quê. 5% é porque eu quero. Mas esse eu quero é um quero assim, por causa do feeling, da experiência. Ó, se você for por esse caminho, você vai chegar também. Mas se for por aqui, eu acho que vai ser melhor. Eu posso estar errado, né? A pessoa pode chegar melhor por qualquer um dos dois. Mas é o feeling que a gente tem e uma ideia que a gente começou a trocar, que eu achei muito legal, cara. Mas assim, a maioria das pessoas que eu estou conversando tem mais de 25 anos de dança. Eu costumo dizer aqui que eu respeito um professor depois de 6 anos. Respeito assim, eu respeito sempre, mas respeito a Ótimo. história dele, começo a dar uma credibilidade maior depois de 6 anos. Mudou Não muito, sei, né? O que é professor hoje em dia. Mudou é, muito. e eu É, até eu não sei se. você falou 6 anos, eu lembro que na minha época, Aham, com meu mestre Jaime Arocha, 6 anos não era nada, porque a gente tinha até nada. um padrão lá de começava aluno durante alguns anos, depois você podia virar bolsista, podia. Podia. Hoje em dia as escolas abrem para bolsistas sem nenhuma, a pessoa nem passou pelo Critério. aluno, já vira, aí dali já vira assistente com alguns meses na minha época eu acho que era muito mais do que isso. Eu lembro que o Jaime era muito chato no quesito de. Eu lembro um caso muito engraçado que Ah, eu já tinha uma escola na Ilha do Governador, é, era o Centro de Dança Jaime Arocha, Ilha do Governador, e eu estava lá comandando com as turmas cheias, e aí eu resolvi nomear 3 pessoas como professores. Aí o Jaime, quando chegou lá na academia, olhou essas pessoas, o Jaime falou: pode tirar a camisa, pode tirar, pode tirar. Aí foi a coisa mais engraçada que a gente tem, assim. Das 3 pessoas chegando com a camisa, e o Jaime já sai, 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 tira essa camisa para botar isso aí. Eu quero no mínimo uns 10, 15, 20 anos. Pode tirar. E volta para fazer aula. Acabou. Esse foi meu mestre Jaime Arocha. Então, antigamente tinha que correr muito atrás, né? Mas também não tinha também muita informação como temos hoje, né? Hoje a gente pode é, até virar um profissional com a internet ajudando, muita gente estuda de casa, a pandemia ajudou muito isso, mas como você falou, 6 anos no mínimo era. cara, eu Eu digo, acho que eu hoje. digo 6 anos. Eu não sei se eu tirei essa ideia, porque não sei se você já está muito tempo fora do Brasil, mas em geral, aqui no Brasil, a empresa, em geral, a maioria das empresas, é o número que se tem, né?
A maioria das Uhum. empresas elas duram em média 6 anos. Ah, tá. Entende? Aí fale, aí abre. O que eu falo e o que eu começo a dizer é em função que se você consegue se estabilizar e se estabelecer, né, com 6 anos trabalhando com dança, é um número que eu acho legal. Eu não estou falando nem de formação, né? Eu estou falando de você, Exatamente. nem vou Você questionar a informação, mantém ah, uma escola, né? isso, de Dança manter, é, eu ou acho, simplesmente, brother, a profissão, entende? Que eu acho que tem muitos hoje que não passaram por essa coisa de formar um aluno, né? Pegar o aluno da base e colocar ele dançando. Eu costumo é, dizer que dar workshop é a parte mais fácil, entende? Que ali é tranquilo, você chegou, é o diferente, é o novo, todo mundo gosta do novo, a dopamina está lá em cima, informação nova, nunca vi isso, mas mantém o cara lá todo dia, né? Ou a menina lá todo dia, tirando hoje dúvida. em dia as pessoas estão, tipo, eu conheço, não quero falar mal de ninguém, Aham, amo todos que amam dança, sabe? E, às vezes os caminhos são diferentes. E não é todo mundo que tinha um Jaime Arocha, que tinha um Carlinho de Jesus, que tinha uma Pretinha, tinha Estelinha. um Russo, Valdo, Marquinhos, Estelinha. Não Aham. era assim que a gente tinha, assim, ali no centro do Rio de Janeiro, ou na Zona Sul em si, a gente Uhum. tinha tantas opções, professores maravilhosos. E eu que estou há 23 anos fora do Brasil, vejo que as pessoas aqui elas lutam muito por informação. A internet ajudou bastante, com certeza. Sim. Mas eu tenho certeza que todo mundo está querendo dar o melhor. Eu acho que o cara, quando começa a dar aula, ele quer que a. Aqui a gente tem um grande problema de várias cidades não ter a comunidade, né, que é a cena, como se fala, a cena de dança. Então aqui, às vezes, por exemplo, você até comentou, né, que eu estava na Alemanha. Sim, eu moro na Alemanha, minha esposa é alemã, mas fazendo na Ucrânia, porque a Ucrânia Ah, foi um país muito carinhoso comigo na época que eu trabalhava, que eu trouxe a dança, né, brasileira para a Europa. E a Ucrânia, ela foi muito carinhosa comigo nos anos de 2017, 2018. legal. Assim que eu tive operações que você não tem ideia. Eu sou todo Robocop, né? Eu tive Ó, operações muito metal na perna toda, troquei os quadris. olha. E a Ucrânia me recebeu com um carinho muito grande e hoje está passando por um momento complicadíssimo da guerra com a Rússia, que já está quase 4 anos, ou 4 anos já de guerra. Então, aqui, muita gente, quando vê os vídeos, por exemplo, agora, a minha esposa alemã, ela veio me visitar aqui, porque eu estou fazendo um projeto aqui numa escola lindíssima. São 3 andares, chamado Evolution Center. Então, a minha esposa veio me visitar e aí eu estou mostrando para ela a Ucrânia, porque aqui é muito lindo. A Ucrânia é muito linda, as pessoas são muito lindas. E tá todo mundo vendo eu na praia, eu não sei o quê, não sei o quê, porque o calor que está aqui, eu estou com o ventilador dos dois lados, vindo aqui, liguei o ar-condicionado lá para puxar o ventinho para cá e achei um lugar mais quieto, porque a escola está funcionando agora. Aham. E então, as pessoas falam, ué, mas não tem guerra aí? Ué, tem guerra. A guerra que tem depois de 10 horas da noite, todo mundo tem que, não pode nem dirigir carro, você não pode circular, 10 horas, acaba as coisas, tem que todo mundo voltar para casa, toque de recolher mesmo, Entendi. mas continua tendo vida. As pessoas vão para trabalhar 4, 5 da manhã, trabalham até as 6, 7. A gente só tem baile de 6 às 10. Mas todo mundo tem que ir para casa e a Rússia, de vez em quando, começa a jogar bomba aqui a partir das meia-noite, 1 hora. É sempre o mesmo horário, sempre na noite, para não deixar ninguém dormir. É um lado político complicado esse, principalmente que eu tenho muitos amigos, né? Eu também comecei um pouco a cena aqui na Ucrânia, eu comecei a cena depois de ter começado a Europa quase toda, Austrália, Rússia. Eu morei na Rússia 1 ano, na Sibéria, na cidade de Kursk, Krasnoyarsk. Eu ajudei muitas cenas, a começar com a dança brasileira em si, né? O samba, o forró, o Aham. zouk, algumas cenas de bolero e samba. Alguns lugares queriam bolero e samba também, mas basicamente todo mundo queria o zouk brasileiro.
Ah, E legal. então eu fico até meio complicado de falar, porque eu amo o pessoal da Ucrânia e amo o pessoal da Rússia. E normalmente quem faz a guerra não são os povos, quem faz as Não. guerras são os governos. Eles que Sim. lucram, eles que fazem dinheiro. Se você pergunta para um ucraniano se ele gosta da guerra, ele odeia. Se você pergunta para um russo se ele gosta, ele odeia. Quem faz isso são os governos. Então, eu não posso nem entrar por um lado político de um ou do outro. Eu fico mal, né? Porque eu vivo aqui um pouco mais na Ucrânia, é mais Aham. perto da Europa para mim, mas eu estou muito triste com essa coisa. E as pessoas falam: o que você está fazendo na Ucrânia? Eu já estava. A guerra começou aqui em 2023, e então eu comecei a vir para cá esse ano. Eu fiquei 3 anos sem vir aqui. Aí esse ano eu vim, eu viajei por várias cidades: Dnipro, Lviv, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Kiev, muitas cidades. E aí eu tinha que escolher um lugar para passar o verão. Eu escolhi aqui, a minha mulher quis vir para cá e a gente está curtindo agora o verãozinho aqui. Verãozão, tá Olha. calor. E como é que tá aí? Tá frio aí? Cara, eu tô até agradecendo porque eu tô em Floripa, né? A Uhum. minha irmã veio me visitar aqui em maio agora e ela achou horrível porque estava muito frio. E Floripa, assim, não faz um frio aqui desde 2012, um frio como foi esse ano, né? Em 2012 nevou num local que tinha aqui próximo, e assim, não neva em Floripa, não é normal, né? Ah, mas eu adoro, Entende? eu adoro. Adoro Então, frio, sempre gostei do ar-condicionado. ai, cara, eu não curto frio. Inclusive, tomei uma decisão que ano que vem não vou passar o inverno aqui, né? Pelo menos não parte dele, entendeu? Eu Então, gosto muito de curtir os verões, né? Eu prefiro, porque até para trabalhar é melhor. aham, As aulas elas funcionam melhores no inverno, né? Tipo, o processo da Europa, ou da Rússia ou da Ucrânia, esses países que têm verão só 3 meses, eles não são. A gente no Brasil a gente consegue curtir até praia durante muita parte do ano, aham, mas aqui fora tem lá 2, 3 meses de verão. Então, quando tem essa época assim, normalmente quase não dá para dar aula, porque ou eles fazem o que é chamado open air, que são bailes, coisas do lado de fora, ou uhum. existe muito congresso em lugares paradisíacos, como Bali, acabou de ter um em Bali, na Croácia está tendo um agora. Então, quando chega no verão, para botar o pessoal dentro da sala de aula é mais complicado, né? Entendi. Uma outra coisa em verão, o óculos é uma história muito grande que eu tenho. As pessoas falam: por que está de óculos escuro? Desde que eu era 15, 16, 17 anos, eu tinha uma coisa com óculos escuro. Eu me sinto melhor de óculos. Eu me sinto melhor, me sinto mais, sei lá. Faz parte do meu visual de dança, de aula. Durante a aula tá aqui, mas aí eu quero que olhem nos meus olhos, eu vou, boto ele aqui em cima, depois eu boto de novo. Tem uma coisa minha com Adílio Porto, o Zoo Creator, Mas, cara, que isso tem é excepcional. o óculos escuro tem é uma luva, é a luva do Aham. Michael. Isso Eu faz tenho parte. eu Isso tenho aí uma faz parte identidade. do seu branding. Sempre teve. Então, vai Desde ser o seu. desde a época que começou tudo para mim, desde a época que eu cheguei num lugar chamado Circo Voador. Eu estava ali pelo centro e eu fiquei sabendo que ia ter lá um, a lambada com aquela explosão toda de Kaoma conquistando. Porque o Brasil antigamente tinha aquela coisa, né? Fez sucesso lá fora, é bom para cá. O Kaoma primeiro conquistou. Muita gente fala que Kaoma é brasileiro, mas Kaoma brasileiro era só os dançarinos e a cantora Loalva, que Aham. infelizmente não está mais presente. Mas o Kaoma foi toda uma orquestração, toda latina, para criar um modismo, uma dança, nem entrando nos quesitos da história da lambada, nada, mas o Kaoma foi Aham. assim muito importante, que eu fui lá olhar aquela coisa no Circo Voador, um show de lambada que tinha lá.
Aí foi lá que eu vi pela primeira vez o show do Jaime Arocha, em 88, 89, que era o Lambada Lada. Então foi aí que tudo começou, assim, que eu olhei aquilo, eu tinha 14, 15 anos, andava Olha, por ali, aí vi o Jaime lá dançando com aquela família dele toda enorme que ele já tinha, né? Porque aquela época que eu lembro era Jaime, me ajude aí, Carlinhos, tinha era, aquelas famílias. na real tinha o pessoal da família Reis, né? O meu professor foi o Valdir de Matos, né? Tinha o baile no O Circo Voador, que era domingueira, voadora no circo, mas tocava de tudo, Valdir. né? Que era com a Orquestra Tabajara. E a lambada era forte nessa época, mas foi um pouco depois disso aí. Que aí teve o boom da lambada, né? Que foi final de 80, início de 90, que foi lá no, na Ilha dos Pescadores, né? Então, Tem uma história antes, se você quiser eu te conto ela. pode contar. E na real, já vamos lá, porque a ideia da live é você contar a tua história e a gente saber da história da dança através, né, da história dos Então, eu começo professores. por aí. Então, bora lá. Começo por aí. Essa história da lambada fazendo sucesso na Europa e a música Chorando Se Foi explodiu no Brasil, todo mundo dançava lambada. Eu acho que todo mundo queria, pelo menos, dançar lambada, porque a minha mãe, que também é dançarina na época, dançava samba, ela me pegava. Minha mãe era 13 anos mais velha do que eu, né? Ela me teve muito cedo, uma mamãe. E então ela treinava lambada comigo lá e eu tinha um amigo meu chamado Marcelinho Buiú, que a gente conhecia ali do Sírio-Libanês, do futebol. Eu estudava ali na Imaculada Conceição, na praia de Botafogo. Circo Voador é perto ali. Aí Uhum. até que eu vi essa história da lambada, estava no Brasil todo com esse sucesso dessa música, e depois veio Beto Barbosa, veio Sidney Magal. A novela da Globo fez aquela novela Rainha da Sucata, com Isso. aquela entrada que o próprio Jaime dançava com aquela boneca de Ah, ferro. Então, eu conheci o Jaime ali, vi no Circo Voador, mas não tive contato nenhum. Vi na entrada lá e tal. Aí, daqui a pouco, abriu uma casa chamada Roxy Roller. Quer dizer, já existia a casa Roxy Roller da Lagoa, que era essa. É um Roxy Roller mesmo, que a pessoa patinava lá. E lá eles faziam. Era Roxy de dia e de tarde, e de noite tinham as festas bem grandes lá. E eles abriram essa primeira lambada no Rio de Janeiro, tentando. Mas ali era um lugar que ia de 2.000 a 3.000 pessoas. Que eles botavam discoteca, botavam as e músicas lá, só um mas não parênteses abriu nisso lambada. aí. A Manchete fazia um programa de lá. Não sei se você lembra. Ah, tá. É? Isso mesmo. Frequentei, eu cheguei, Então, cheguei aí nessa casa. isso foi 89, 90, 91. Foi uns 2, 3 anos que a gente teve lá o Roxy Roller. Era a Aham. primeira casa mesmo de lambada com 2.000, 3.000 pessoas dançando. E teve um campeão lá que eles fizeram e o jurado foi o Jaime. Então, o Jaime foi o jurado lá dessa competição. Eu participei da competição lá e tal, conheci o Jaime, aí comentei com ele que eu já conhecia, mas o Jaime veio e falou: Ó, você leva jeito, não sei o quê. Aí eu falei: Poxa, vindo do senhor, mestre da dança aí da lambada, eu vi o show lá no Lambada Lada, no Circo Voador. Aí o Jaime falou que você não dá um pulinho lá na escola. Aí ele comentou: Ó, fica na rua São Clemente, em Botafogo. Aí eu falei para ele: Eu moro na rua São Clemente. Ele, o número é 155. Eu morava no número 142. Nossa. Então, mas quando você passa ali na São Clemente, não dava para ver a escola do Jaime, não, É, porque ela era lá no portão. final, Aham. era em frente à Casa Rui Barbosa. Aí fui lá, quando cheguei lá, eu olhei aquele mundo, era 2, 3 andares com aulas de dança, de tudo que era tipo. E aquele problema de sempre, muita mulher e pouco homem, aquele problema básico. E então eu foi aí que eu. Isso foi 89, 89, 90.
Foi que aí que eu tive meu primeiro contatinho com o Jaime, entrei na escola dele, mas o Jaime já de cedo ele tinha uma coisa muito séria, né, sobre a intenção do Jaime era transformar o mundo com a dança. Então, as pessoas para trabalharem com o Jaime, elas tinham que se dedicar a ponto de chegar na academia do Jaime 9, 10 da manhã para fazer aula de balé com o nosso professor Jean-Marie. Depois tinha aula de alongamento com a nossa professora Tia Márcia. Tinha todo um trabalho corporal que o Jaime fazia de 9 até meio-dia. Era alguma coisa assim. E ele tinha uma companhia enorme, né? Érico, Raquel, Rogério Mendonça. Era uma turma muito grande que ele tinha. E depois a gente tinha a hora do almoço. De 1 até às 5 a gente tinha que fazer coreografias. E depois dava descanso de 1 hora a mais. Aí todo mundo ia dar aula ou fazer aula de 6, 7 até as 10, 11. E às 11 da noite todo mundo tinha que ir para a casa do Jaime para ter reunião. Então, se você quisesse dançar, participar do mundo do Jaime Arocha, ali do centro de dança, era complicado. Você tinha que chegar às 9 da manhã e sair 11, meia-noite. Estava estudando nessa época, mas eu entrei. Falava papai e mamãe que eu ia estudar, mas eu ficava lá no Jaime. Passava na frente, entrava. Papai e mamãe, depois do primeiro, segundo mês, veio descobrir que eu não estava mais estudando, já tinha uns 2, 3 meses. Me falaram, ou dança, ou vai para a rua. Quer dizer, ou estuda ou vai para a rua. O Jaime foi, me deu uma força lá, me deixou morar na escola por um tempo. Comecei a morar. Mas tudo começou para mim, academicamente falando, Jaime Arocha. Mas não foi o Jaime que me fez de cara querer entrar na dança. Aí tem uma história que eu tenho que contar, que como eu dancei, como eu comecei essa dança. A gente tinha uma galera chamada, por alguns como Favela, era um grupo, eram 7 homens negros. 2 ficaram muito famosos, que são os cantores do Tchacabum. Olha a onda, olha a onda. É o Marcelo e o Monsueto. Esses se deram muito bem, ficaram ricos. A gente tinha mais o Plínio, tinha o Pinguim, tinha o Marcelinho, tinha o Felipe. Tinha uma galera que a gente era a turma, ou era a Favela que chamavam a gente, ou era a Horta, ou era os Lambacete. A gente se titulou Lambacete. Mas antes de ser Lambacete, o grupo, a gente também foi... A gente gostava de fazer cover do Olodum. Foi como realmente eu conheci a dança. Porque eu comecei com o negócio de batucada, de aprender a imitar o Olodum. E a gente chegou a ir para a Bahia uma vez para aprender. E lá a gente dominou Porto Seguro, dominou... Não, nem Porto Seguro, porque Porto Seguro era a área do pessoal da lambada mesmo. A gente ficou numa ilhazinha chamada Arraial da Ajuda. Foi ali que a gente viveu no Parracho, que era uma casa que tinha. Mas esse grupo era que virou mesmo a minha família no começo. E foi através desses meninos que eu fui aprendendo a ver o swing deles, como tocava, como cantava, como dançava. A gente tinha muito o axé também, que ajudava. Então, eu não nasci zuqueiro, como muita gente pensa. Eu nasci lambadeiro. Eu amei foi a lambada, eu amei a música baiana e eu amei o axé. De cara, assim. Foi uma mixagem, tudo a ver com a Bahia. Eu tinha aquela coisa. Nunca tinha ido na Bahia, mas eu era baiano. Até que a gente foi a primeira vez para a Bahia e lá eu vi um pouco a lambada e fiquei assim, caraca, que eles dançam, né? Apesar de toda a história da lambada vindo do Pará, da lambada ir descendo todo o Brasil até chegar à Bahia, e na Bahia ter o seu auge, com os dançarinos do Kaoma, Didi, Brás, são todos meus amigos hoje, foi a junção desse grupo black, essa energia negra, essa energia baiana, essa energia de lambada, que me levou a conhecer Jaime Arocha, querer ver a lambada do Jaime,
Mas Jaime era mais técnica, o Jaime é bolero, o Jaime é tango, o Jaime é samba de gafieira. O Jaime é o que der para ele, o Jaime vira. O Jaime tem um poder assim na minha vida muito grande, como o meu paizão, o cara que me levou todo, que me ajudou, meu grande mestre Jaime Arocha, a quem eu dedico toda a minha carreira a ele. E essa galera. Então tinha a galera da família aqui, a família Horta, ou Lambacete, como a gente chamava, e tinha essa família de estudos. Né? Eu acho que eu era um dos únicos da lambada que estudava a dança de salão. O Né? Plínio também. O Plínio também, É. perdão. O Plínio É que eu também. tenho duas histórias aí com esses caras. O Plínio, eu trabalhei com ele uma época, né? A gente dançou, a gente era instrutor na academia do Carlinhos. Depois eu saí, ele continuou, depois eu voltei. E o Buiú, cara, ele tem uma história muito engraçada, que a gente voltando da Ilha dos Pescadores, o Buiú no carro com a gente, o Buiú é que tem um olho torto, né? Isso. Não, torto Entendeu? não, é. Ele tem um olho de uma cor, outro de outra, né? Não. Esse não é o Buiu, não. Esse é o Pinguim. O Pinguim, desculpa, era o Pinguim. O Pinguim. Buiú é o baixinho lá, tá certo. Vai, Era o o Buiu é o baixinho de cabelo encaracolado. cabelo encaracolado, isso. O Mas Pinguim. agora o Pinguim tá bonitão agora. Agora tá todo Ah, é? Tá todo... O Pinguim virou, cara, a gente voltando no carro, tava eu, ele e a Danizinha. Sabe a Danizinha que dançou no carro? A Dani foi minha parceira lá no Carlinhos, enfim, tá no Rio até hoje, né? Aí a gente voltando da Ilha dos Pescadores, né, lá pra Zona Sul, aí o Pinguim vira e fala: Nossa, mas Deus olhou pra mim e falou: Você vai dançar. Senão eu não vou sair com mulher nenhuma na vida. Feio do jeito que eu sou. Mas Eu tá levei, bonito hoje. eu E eu levei tenho isso uma pra história do vida. Carlinhos também. Eu tenho história Hã? do Carlinhos. É. Eu tenho muita história do Carlinhos, porque